70% do tempo, uma panela de chile ocupa seu fogão. O queimador só está ocupando espaço, a água já ferveu. A panela conserva o calor, mas você gasta gás ou eletricidade à toa, pois ninguém avisou que o resto do jantar pode terminar de cozinhar dentro de um cooler comum no chão. Hoje à noite vou te ensinar a fazer uma caixa térmica de cozimento de 1918 em 10 minutos usando um cooler de brechó e algumas toalhas. Depois cozinhe arroz, feijão e chile com os botões desligados. A caixa é gratuita se você já tiver o cooler. Ela diminui em cerca de 70% o tempo que o fogão precisa ficar ligado. Eu tenho usado um há meses, não vou voltar a ficar tomando conta de uma panela em fogo baixo. Existe um motivo para isso não ser um forno solar nem uma análise da Instant Pot, e não tem nada a ver com feno. Eu vou chegar à parte que realmente mantém a panela em uma temperatura segura por horas, e é o único erro que transforma isso em uma sopa morna. Primeiro, você precisa entender por que seu fogão está fazendo a parte cara de um trabalho que uma toalha pode terminar. Um pequeno queimador elétrico fica em torno de 1.200 watts. Com tarifa de 16 centavos por kWh, isso equivale a 20 centavos. Cada hora no fogo baixo custa. 2 horas em fogo baixo por dia geram alguns dólares por ano só para ver as bolhas. O gás é mais barato, mas continua sendo desperdiçado igual. Você pagou para deixar a panela super quente. Depois disso, você está basicamente lutando contra o ar da cozinha, que tenta roubar o calor tão rápido quanto você o produz. A caixa de feno impede esse roubo. O mecanismo é quase insultante. O calor não desaparece quando você apaga a chama, ele vaza. Ele vaza pela tampa, pela parede fina de metal, pela alça e principalmente para cima, pois o ar quente sobe e sua cozinha vira uma chaminé. Uma panela pesada funciona como uma bateria. A água funciona como uma ótima bateria. Se for isolada para reduzir o vazamento, mantém a temperatura interna alta, permitindo cozinhar amido e amolecer feijões por 3 ou 4 horas mesmo com o fogão desligado. O Aproveixe, o laboratório de fogões que mede esses dados, calcula a economia de combustível entre 20% e 80%, variando conforme panela e alimento. O valor maior é para panelas grandes e úmidas, chile, feijão, arroz. Isso não é novidade. Em 1867, uma caixa norueguesa forrada com lã e feltro apareceu na exposição de Paris. Ferveram o frango, puseram a lata na caixa, levaram para o outro lado da sala e 2 horas depois estava pronto. Os americanos chamaram as versões posteriores de fogões sem fogo. Em 1910, as empresas já os vendiam com nomes como Acme Automatic. Em 1914, a economista doméstica Mary Fraser escreveu que deveria haver um em cada cozinha do país, pois a comida nele não queima e não é preciso alimentar o fogo. O SDA imprimiu folhetos sobre versões caseiras durante a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha retomou as caixas de feno na falta de combustível, mas depois, com botões que dão um clique, abandonamos a ideia. Você não precisa de feno. Feno era o que uma fazenda de 1918 tinha por aí. O que você precisa é de ar preso. Toalhas prendem ar, um saco de dormir prende ar, jornal amassado prende ar. Uma caixa térmica velha já é feito para lidar com variações de temperatura. Esta é a lista de compras, se você tiver panela com tampa. Use a panela mais pesada que você tiver, com uma tampa que realmente encaixe. Panelas de ferro fundido e caçarolas esmaltadas de ferro fundido são muito eficientes em reter o calor. Alumínio fino dispersa o calor. Inox só funciona se for grosso e parecer pesado vazio. Encha ao menos 2/3. Uma panela meio vazia é como uma bateria meio descarregada. Use um pouco menos de água do que você usaria normalmente, porque quase nada vai evaporar dentro da caixa. Leve a comida para ferver de verdade no fogão. Nada de uma fervura baixa, tem que ser uma fervura que você consegue ouvir. O arroz precisa de uns bons 5 minutos depois que começa a ferver. Feijões secos deixados de molho de um dia para o outro precisam de 15 a 20 minutos. Chile ou ensopado, 10 minutos. A primeira rodada de calor é o único aquecimento pago, o que também responde à questão de segurança usada como argumento, que vou desmontar em seguida. A segunda, a fervura é para valer, tampa fechada, fora do fogo, dentro do ninho. A velocidade importa. Cada 10 segundos parado é calor que você já pagou entrando na sala. Se ainda está aqui, inscreva-se. É grátis e ajuda o canal a testar máquinas domésticas esquisitas com que ninguém se dá ao trabalho de mexer. Os membros recebem vídeos de desmontagem mais longos. De volta à caixa, pois o enchimento define se o jantar estará quente ou triste às 6. Monte o ninho antes de acender o fogão. Abra o cooler e coloque uma toalha dobrada no fundo. Coloque a panela vazia e envolva-a com toalhas, um cobertor dobrado ou saco de dormir até que fique bem encaixada, inclusive embaixo. Deixe uma camada grossa de toalhas para colocar por cima. O calor sobe. Deixar a tampa da panela exposta, sob a tampa do cooler meio aberta, é assim que as pessoas concluem que caixas de feno não funcionam. A panela sai do fogão, vai para o buraco, cobre-se com as toalhas laterais, enterra-se a tampa sob a camada de toalhas de cima, fecha-se o cooler, tranca se houver trava e vai-se embora. Não dei uma espiada.
Abrir isso é como abrir um forno. Você acabou de deixar o calor escapar. O arroz leva cerca de 1h30 num bom ninho. Chile e ensopado precisam de 3 a 4 horas, e ainda estarão quentes. Feijões de molho precisam de 3 horas. Aveia de um dia para o outro funciona em lancheira pequena se o isolamento for grosso. Ninho fraco resulta em aveia cozida fria. Um crime de textura, não um mistério. Se você precisar que fique mais quente na mesa, 1 minuto de volta no fogão resolve. Ainda é um corte de 70%. Essa economia não é teórica. 20 centavos por hora em um fogareiro elétrico, 90 minutos de cozimento em fogo baixo, 5 noites por semana, custam cerca de $78 por ano só com esse hábito. Inclua feijão nos fins de semana e um ensopado que antes levava 2 horas, e já chega a 150 sem usar o forno. Famílias que mantêm uma panela em fogo baixo toda noite ou usam o forno para manter a comida aquecida podem chegar a 200 ou 300. A panela térmica da loja, com inserto a vácuo, custa de $80 a $200 e funciona pelo mesmo princípio físico. Sua caixa térmica já torna essa compra desnecessária. 3 histórias que as pessoas contam para si mesmas para continuarem pagando pelo fogão. Vai ficar impróprio para consumo. Essa aqui é repetida como um feitiço. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estabelece um limite rígido de 60 graus Celsius para armazenamento de alimentos. Abaixo disso, até 4 graus Celsius é a zona onde as sobras de comida não são um experimento científico que você queira fazer. Uma caixa de feno não é uma exceção mágica, ela é apenas uma forma de manter o calor. Comece com fervura forte, a 100 graus Celsius ao nível do mar. Uma caixa térmica cheia mantém a panela quente, não apenas morna. Se após 3 horas o vapor ainda sair, você cozinhou. Se você abrir e estiver morno, você não serve. Você não dá mais 1 hora. Você joga fora ou esquenta de novo até a temperatura certa e come imediatamente. Pratos de carne devem voltar a uma fervura branda por alguns minutos após serem retirados da caixa. Se quiser ser tão chato e correto quanto eu, aves devem atingir 74 graus Celsius no termômetro antes de você confiar no ninho. Isso é como cozinhar feijão, não sobre personalidade. Você precisa de feno, você precisa de ar parado. Feno é ar parado com insetos extras. Um panfleto de 1918 usou feno porque o celeiro era gratuito. Em 2026, qualquer armário tem toalhas, mesma função. Lã é excelente. Um colchonete de camping de espuma barato, cortado em pedaços, é excelente. Não use isolamento de fibra de vidro, a menos que você goste de comer poeira de sótão. Ele só faz mingau de aveia. Mingau de aveia é a versão fofa da internet. A demonstração de 1867 foi com um frango. Os folhetos do USDA eram sobre cereais, carnes, pudins, feijões. Já preparei arroz, chile, deixei feijão preto de molho e cozinhei batatas que parecem cozidas em fogo baixo por alguém paciente, eu não sou. O que ela não fará é selar bife, assar bolo ou cozinhar grande assado seco. É uma máquina de calor úmido. Se a comida precisa de água borbulhando ou crosta dourada, use o fogão normalmente para isso. Depois deixe o molho lá. A quarta opção é mais silenciosa. Acha que precisa de um aparelho especial? Não precisa. A panela térmica de $200 é basicamente uma caixa de feno aprimorada e cara. Mesma fervura, mesma fruta, mesmo peso. O extra compensa construir, mesmo que você goste. Seu fogão é o aquecedor. Pela manhã, encha a caixa com o ensopado da noite anterior levado novamente à fervura. Feche e leve ao trabalho ou deixe no balcão. 6 horas depois, ainda é uma refeição, não uma sobra de feira de ciências. Almoços coletivos e o treino prolongado de uma criança. Naquela noite em que você chega tarde em casa e se recusa a pedir aquela comida na sacola. Um cooler, 2 funções, algumas coisas que atrapalham. Então você não culpa o ano de 1918. Tampa empenada e panela no chão de plástico sem toalha embaixo. Um cooler tão grande que as toalhas se movem e criam espaços de ar. Espiando uma panela fina, começando com uma fervura branda em vez de deixar ferver. Pôr meia xícara de arroz numa panela de ferro de quase 6 litros e esperar que o ferro vazio continue quente. A panela precisa combinar com a quantidade de comida. Ajuste o ninho ao tamanho da panela. Para testar o ninho antes de usá-lo no jantar, ferva a água, enterre a panela e após 2 horas meça a temperatura com um termômetro. Mantenha acima de 60 graus Celsius se esfriar, adicione mais em cima e nas laterais e teste de novo. O teste custa uma boca do fogão e uma tarde, e é o único exame que essa caixa precisa passar. Guardo o cooler na despensa com as toalhas dentro, assim não preciso procurá-las enquanto cozinho. O jantar começa, desligo o fogão, a cozinha silencia e a comida termina de cozinhar como se tivesse coisa melhor para fazer. Esse é o truque. Um eletrodoméstico desligado que você já tem, fazendo de graça a parte mais demorada do cozimento. Se isso te poupar 1 hora olhando para a tampa hoje à noite, mande para a pessoa da sua casa que ainda fica em cima de panela no fogo baixo. E dê um like para eu saber qual máquina velha trazer de volta.